Então, vamos lá, galerinha, dar continuidade à aula de Grécia. Agora estamos na nossa aula 2, que vai falar de duas cidades e estados, as principais que mais se destacaram, que é Atenas e Esparta. Então, vamos lá, continue conectado conosco para dar um segmento ao conteúdo. O que nós temos aqui as cidades e estados, né? Todas essas coloridinhas aqui, ó, são cidades gregas, seja do própria Grécia, onde hoje atualmente, sejam cidades que eles colonizaram, que eles dominaram, tá? Nós temos aqui Esparta, que se destaca, e nós temos aqui a cidade de Atenas. Aqui é só uma espécie de desenho da cidade de Atenas, que parece também com outras cidades, tendo sempre uma área mais alta, né, para se destacar e ficar mais protegida, chamada Acrópolis, que geralmente é onde fica o templo religioso ou alguma organização política. Nós temos aqui ao centro, podem ver que está quase que no meio mesmo da cidade, a Ágora. A Ágora para nós é como se fosse praça, onde aconteciam algumas decisões políticas, tá? Em especial em Atenas, porque lá vai ser, né, onde acontece a formação da democracia. Então, aqui a gente tem as duas cidades que se destacam, Atenas e Esparta, e aqui eu coloquei características essenciais dessas cidades e justamente aquilo que as diferencia, tá? Estão dentro do território grego, falam grego, tem algumas características culturais parecidas, próximas, mas aqui a gente tem aquilo que as diferencia. Já que são cidades e estados independentes, então cada uma vai ter sua própria estrutura, principalmente política e econômica. Então, Esparta é uma cidade militarizada e, por isso, vai ter como inspiração, né, o deus da guerra, Ares. A principal atividade econômica deles vai ser a agricultura, porque eles detêm a posse das terras mais férteis da região, né, da Grécia. Eles vivem uma organização política que é a oligarquia. Óliga vem de poucos, arquia, poder. Então, são poucos no poder. E quem são esses poucos? São os espartanos, tá? São aqueles que são filhos de pai e mãe espartanos. Só eles têm direito de participação política e só eles são dono das melhores terras. Os espartanos, eles têm uma organização que hoje a gente poderia chamar de xenofobia. Eles têm aversão ao estrangeiro. Até permitem estrangeiros dentro da sua cidade. Quem seriam estrangeiros? De outras cidades gregas, tá? E eles permitem, mas essas pessoas, né, dentro dessa cidade que chegam, que são os migrantes, eles não vão ter acesso às questões políticas e não vão ter acesso às melhores terras. Eles vivem uma estrutura de diarquia de dois, arquia, poder. São dois reis que são escolhidos dentro dessa oligarquia, são dois reis que são escolhidos dentro dos espartanos. Esses reis vão se dividindo aí na estruturação de toda a Esparta, né? Um vai cuidar mais da questão administrativa, política e religiosa, e o outro vai cuidar da questão das guerras, tá? O que mais vai diferenciar a Esparta das outras cidades gregas é a sua educação militar. Para começar, eu falo das crianças mesmo bebê, né? O recém-nascido. O recém-nascido era, por obrigação, entregue para os anciões, que analisariam aquele bebê. Analisariam para reconhecer se ele é portador de alguma deficiência física. Se fosse, tanto menino como menina seriam sacrificados imediatamente, jogados precipício abaixo ou abandonados na floresta, né, para ser comidos por algum bicho. Por que essa prática do infanticídio, né, que é matar um recém-nascido? A ideia que os espartanos tinham é de que se eles tivessem algum portador de alguma deficiência física, eles não iam prestar para ser espartano. O homem, porque no exército ele poderia falhar, e a mulher, porque depois que crescesse, ela ia gerar filhos, e provavelmente gerariam filhos como ela, portador de necessidades, né, especiais. Então, diante disso, diante dessa estrutura deles, eles faziam isso constantemente, até diariamente, tá? E aí, depois que essa criança crescia, aos 7 anos, tô falando dos meninos, eles eram treinados para a guerra. Eles eram levados pelos espartanos para uma espécie de internato
E lá eles ficavam com uma alimentação muito fraca, para poder ele aprender a roubar, buscar alimentos. Ele não tinham as vestimentas adequadas, mesmo diante de um frio, de neve até. Eles vestiam apenas uma espécie de sunga, um negócio, né? Uns paninhos enrolados aqui nos órgãos genitais. Não usavam nenhum tipo de calçado e eram treinados para matar e para apanhar também, né? E não sentir dor. Eles, quando completavam em torno de 14 a 15 anos, eles eram levados para a selva, e nesse momento eles eram soltos lá, né? Eles eram levados, como que deixavam eles perdidos, sem com quase nada de armamento, às vezes apenas uma vara, uma espécie de vara, uma faquinha pequena, e isso eles deveriam encontrar o caminho de volta para casa em segurança. Então, quando eles voltassem, eles conseguissem achar o caminho de volta para Esparta, se eles conseguissem voltar bem, tá ótimo, ele é recebido como espartano. Se ele morresse por lá, por meio da selva, tranquilo. Então, ele não servia para ser espartano. Então, deixa para lá. Aqui é a galera do filme 300, né? Vocês já devem ter visto, alguns de vocês. O filme 300 vai relatar um pouco dessa sociedade espartana. Então, fica aí uma dica, né? Para você se divertir e, ao mesmo tempo, aprender. A cidade de Atenas. Atenas vem de sabedoria, né? A deusa da sabedoria, então eles vão investir muito nisso. Quando a gente fala de filosofia, de todo esse conhecimento grego, é em Atenas que isso é processado, né? Organizado. Como eles tinham bons portos marítimos naturais, eles trabalhavam do comércio marítimo. Esse é o forte deles, então eles são navegadores, né? Eles têm, primeiramente, eles constituíram uma monarquia e depois formaram uma democracia. Já eu vou apresentar para vocês como foi esse processo. Sair de uma monarquia, de uma organização com um rei, que eles chamavam de Basileu, e se tornar uma democracia, que é um governo do povo. Vou já falar esse processo. E eles tinham uma educação integral. O que é isso? A educação deles era cara, né? Tinha que ser professores particulares contratados, então só a elite deles, eles chamavam de eupátridas, que eram os bem-nascidos, tinha acesso a essa educação. E também eles eram treinados para a guerra. Então eles olhavam pelo corpo, pela questão da mente, né? Trabalhar a mente, aprender realmente, adquirir conhecimento, a questão da filosofia, da matemática, da retórica, né? A arte de falar, e também treinavam para a guerra. Então eles são fraquinhos não, eles também treinavam bastante para a guerra, tá? Só que eles já percebem a guerra como uma coisa diferente, né? Já os espartanos é só guerra, 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 matar, 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 só quero matar. Enquanto os atenienses não, se a guerra vier, estamos preparados, mas enquanto isso a gente vai alimentando a nossa mente, tá? É essa a perspectiva deles. Aqui eu tenho uma espécie de gênese, né, de organização de como é estruturado a questão da democracia, como foi que ela se formou, se constituiu. Então, vamos acompanhar aqui esse processo. Eu vou falar o que tem no último quadradinho, tá? Que a imagem ficou em cima, mas eu vou falar depois. Monarquia, tinha um rei, tá? Chamado Basileu, que organizava, né? Que mandava todas as leis. Beneficiava apenas a elite, tá? Os eupátridas, que eram filhos de pai e mãe ateniense, né? Que tinha uma origem bem antiga. Eram as famílias que mandavam em Atenas há muito tempo, né? Que se organizavam há muito tempo dentro dessa realidade. E começou algumas revoltas. Os demiurgos são pessoas que dentro de Atenas tinham um certo domínio econômico, né? Tinha questão financeira, mas não são das famílias ricas. Ali tem uma origem, como se fosse uma pessoa que enricou, né? Era meio que pobre, da família pobre, mas conseguiu, com o comércio, né, estruturar uma riqueza. Então eles tinham domínio financeiro. E os demiurgos começaram a se revoltar por quê? Se os donos de terras aqui, principalmente, né, os eupátridas atenienses, matasse alguém, eles não eram punidos. Se o demiurgo matasse uma galinha, já era punido, já era mó confusão. Não, pega esse demiurgo, não, vamos punir esse demiurgo. Aí eles, tá errado.
Tá mó errado isso aí. Então os demiurgos vão fazer algumas manifestações, né? Vão paralisar a parte dos seus trabalhos, vão quebrar algumas coisas, né? Tem uns quebra-pau aí danado. Vão fazer algumas revoltas. E aí foi necessário fazer mudanças nas leis, estruturar as leis para que houvesse, né, uma calmaria social, já que estava tendo essas confusões. 2 grandes legisladores. O que é legislador? São aqueles que elaboram, criam, né, e estabelecem as leis. O primeiro foi Drácon e Solon. Eu tentei resumir aqui como se estruturou principalmente essas leis, tá? Primeiro, passaram a ter leis escritas. As leis não eram escritas, elas eram apenas faladas. Então, os donos lá da elite bacana, toda vez mudava a lei de acordo com seus próprios interesses, o que gerava insatisfação na população em geral, tá? Fim da escravidão por dívida, muitos demiurgos, né, e vários outros dentro da sociedade eram escravizados por dívidas, chegavam a pedir empréstimos, né, em termos de terra ou produtos para os eupátridas, os bem-nascidos, e acabavam não conseguindo pagar. Resultado, eles eram escravizados. E aí o que foi decretado? Foi Solon que fez isso. Acabou a dívida. Olha que coisa boa, já pensou, gente? Chegar um governador, um presidente dizendo que ninguém deve mais nada. Eita, corra boa. E aí eles começaram a estabelecer o quê? Em vez de escravizar para a pessoa pagar sua dívida, elas entrariam numa espécie, né, de SPC, né? Serviço de Proteção ao Crédito. Ficariam numa listinha dizendo ali que aquela pessoa não foi bem, não foi legal, que não pagou suas contas, tá? Foi estabelecido o voto censitário. Que é isso? Esse voto é estabelecido a partir da renda, né? A partir do dinheiro. Então, quem tinha grana começou a ter participação política. Não precisava mais ser das famílias só queridinhas, não, tá? Depois disso, tiranos, que é ditadores, né? Assumiram o poder à força. E aí tem um processo de retrocesso em relação ao avanço dessas leis. No caso, o primeiro tirano, né, Pisístrato, a gente pensa que ele foi malvado. Foi malvado em relação à elite, mas em relação à população, ele distribuiu terras, baixou o preço, né, de várias coisas que as pessoas poderiam ter acesso. Então, ele foi até bem visto pela grande maioria da população, tá? Até que Clístenes, ele assume o poder e ele vai retomar essas reformas aqui anteriores, né? Essas aqui, que tinham sido paralisadas quando eu coloquei aqui que os tiranos fizeram uma espécie de retrocesso. Acabou com esses direitos que estavam sendo adquiridos. E aí, os líderes passaram a ser escolhidos pelos cidadãos. Todos aqueles que participavam agora seriam considerados cidadãos, mas nem todos seriam cidadãos dentro de Atenas, tá? Isso é a formação já da democracia, né? Demo vem de povo, cracia, poder. E aí, os cidadãos seriam o quê? É o que tá aqui nesse último. Seriam atenienses, então só filho de pai e mãe ateniense, homens livres, tá? Maiores de 18 anos. Então, excluía, então, é uma democracia excludente, porque excluía os estrangeiros, excluía as mulheres, excluía os escravos. E aí, para vocês terem ideia, quem podia votar nessa democracia era apenas 10% da população da cidade de Atenas, tá? Mas aí é uma democracia direta. Por que direta? É o contrário da nossa. A nossa é uma democracia representativa, de certa forma indireta. A gente vota em pessoas que são os legisladores, deputados, senadores, né, e por aí vai, que também são do executivo, que vão organizar a democracia para nós. Lá na Grécia não era assim, em Atenas não era assim. Em Atenas, os que fossem cidadãos, eles tinham direito de participação direta. Eles iam para a Ágora, né, eles iam para a praça central e lá tomavam decisões. Levantava-se o braço, né? Ou abaixava o braço se quisesse votar. Se quisesse votar sim, levantava. Não quero votar, baixava o braço. Para decidir qualquer coisa, gente. Para decidir qualquer coisa. Até a construção, sei lá, de um esgoto, tá? Essa é a estrutura, né, da democracia ateniense, de forma bem básica. E nas próximas aulas a gente vai finalizando aí o conteúdo de Grécia Antiga. Nas próximas aulas a gente vai falar de cultura, vamos falar também das guerras dentro do território grego. Então, até mais, galerinha!